Fala pessoal, tudo jóia? No mês passado a gente lançou uma série de enquetes aqui no Instagram para fazer um panorama do impacto do coronavírus junto aos praticantes de Muay Thai. E aí, um mês depois, a gente resolveu repetir as mesmas enquetes para tirar alguma conclusão a respeito disso. Então, os resultados a gente vai mostrar para vocês aqui agora, começando pela primeira pergunta, que foi a seguinte: se as academias abrissem na segunda, dia 11 de maio, para musculação, você retornaria? E aí, em junho, a gente fez a mesma coisa. Se as academias abrissem na segunda, dia 9 de junho, para musculação, você retornaria? Vamos dar uma olhadinha nas respostas do pessoal. Como a gente pode notar, houve um pequeno recuo no desejo, na motivação de as pessoas retornarem à prática de musculação nos dias seguintes ao dia em que a enquete foi feita, né? E aí, da mesma maneira, a gente fez uma pergunta em relação ao retorno para as aulas de Muay Thai, que é o que a gente vai ver agora. Assim também aconteceu com a prática do Muay Thai, com o retorno à prática do Muay Thai. Algumas pessoas se sentiram menos confiantes a retornarem agora. Entretanto, é importante a gente salientar o número de pessoas que topariam retornar agora. Antes eram 68% dos votantes e agora a gente tem 61%, o que é um número ainda expressivo se a gente fizer a comparação com as pessoas que retornariam para a musculação. A terceira enquete foi a seguinte: você é a favor do distanciamento social na sua cidade ou estado? Vamos dar uma olhadinha nas respostas do pessoal. Curiosamente, o número de pessoas a favor do isolamento caiu 3 pontos percentuais, provavelmente revelando já um desgaste diante de tanto tempo que nós estamos em reclusão. E aí a gente fez também a pergunta em relação ao lockdown. Você é a favor do lockdown na sua cidade, estado? A mesma coisa segue para o lockdown, que antes era aprovado pela maioria, enquanto agora é reprovado por uma ligeira menor parte dos votantes. Então revela aquilo que a gente acredita que seja, já um desgaste, um desânimo em relação a esse tempo todo que nós estamos em casa. E aí fomos para a quinta pergunta, que diz o seguinte: em que nível o distanciamento social impactou sua vida financeira até o momento? Naquele instante, pessoal, a gente vai ver nos resultados que estava parelho, 50-50, só que agora a coisa positivamente mudou. Agora, em junho, menos pessoas estão se mostrando gravemente afetadas pela pandemia financeiramente, apesar de o número ainda ser alto. A sexta pergunta foi... A quinta pergunta... A sexta pergunta diz respeito às medidas de prevenção e isolamento. A sexta pergunta diz respeito às medidas que as pessoas estão tomando. A sexta pergunta diz respeito às medidas que as pessoas estão tomando individualmente para... A sexta pergunta diz respeito aos cuidados que as pessoas estão tomando individualmente durante... A sexta pergunta diz respeito aos cuidados que as pessoas estão tomando individualmente durante essa pandemia. E aí, o enunciado foi esse aqui: do seu círculo de conhecidos, quantos por cento estão seguindo bastante as orientações de proteção? Máscaras, isolamento, álcool em gel. E aí a gente vê que, em relação a esses cuidados individuais, a maioria das pessoas que os nossos votantes conhecem está tomando as medidas recomendadas pelos órgãos de saúde, o que de certa maneira é bom. E aí a nossa outra pergunta
foi em relação à mensalidade praticada nas academias. E dessa vez a gente fez um plus, a gente fez uma coisa a mais, né? Além da enquete propriamente, a gente colocou uma outra pergunta. A enquete foi a seguinte: se o quantitativo de alunos diminuísse consideravelmente na sua academia, você aceitaria pagar um pouco mais para manter o negócio funcionando? E aí a gente vai ver o seguinte, vamos lá, vamos colocar o resultado na tela para depois a gente tirar uma conclusão a respeito disso. Em maio, a gente tinha 62% do pessoal concordando em fazer um ligeiro reajuste, um pequeno reajuste, 38% discordando, achavam que não seria o caso. Já em junho, o pessoal está se mostrando mais solidário, mais empático, né? E a gente chegou ao percentual de 70% favorável e 30% desfavorável. E aí a gente resolveu, aproveitando essa enquete aí, colocar uma pergunta a respeito do preço médio praticado pelas academias ao redor do Brasil. O valor encontrado foi R$ 79,69, ou seja, aproximadamente R$ 80. Então, a partir daí, vamos tirar algumas conclusões. Por exemplo, a maioria do pessoal está achando que um pequeno reajuste não é um grande problema, o que deve ser levado em consideração pelo professor gestor de academia. A pessoa que tem o seu centro de treinamento deve colocar isso aí em pauta. Vamos fazer uma simulação. Um CT com 40 alunos pagando R$ 70. Esse CT tem como faturamento mensal R$ 2.800. E aí vamos estabelecer custos totais envolvendo aluguel, envolvendo energia elétrica, envolvendo água, internet e outras coisas mais que são decorrentes são inerentes à atividade profissional. Vamos botar aí R$ 1.200 de custo. Então, R$ 2.800 de faturamento, R$ 1.200 de custo, um lucro de R$ 1.600. Considerando que 60% está topando voltar às aulas de Muay Thai, vamos estabelecer agora 24 alunos pagando R$ 70 nesse retorno. Faturamento total apurado, R$ 1.680. Vamos considerar que a gente consiga reduzir os custos para R$ 1.000, né? Negociando um aluguel ou diminuindo um plano de internet, economizando na energia e chegue a R$ 1.000 de custos totais. O lucro cairia para 680, de 1.600 para 680, ou seja, quase R$ 1.000 de diminuição de lucro, certo? E aí, pessoal, a gente fazendo um pequeno acréscimo de R$ 10. CT com 24 alunos, os mesmos 24 alunos, pagando agora, ao invés de 70, R$ 80, um acréscimo de R$ 10. O faturamento mensal, 1.920. Os custos totais, R$ 1.000, dando um lucro de 920. Para quem lucrava 1.600, ainda é uma queda considerável, mas já é uma queda substancialmente menor. Então, pessoal, onde é que a gente deve chegar com essa conclusão? O mercado de artes marciais, o mercado de Muay Thai, é um pouco diferente do mercado de musculação. As pessoas que treinam artes marciais, as pessoas que treinam Muay Thai, geralmente tendem a permanecer nos mesmos cantos. Não há uma rotatividade tão grande quanto em outros segmentos. Então, justamente por isso, em decorrência da situação que a gente está vivendo, eu acredito que você fazer um pequeno acréscimo de 5, 10, 15, 20 reais não deva ser motivo para você afastar as pessoas que estão fidelizadas a você. Se a pessoa que está pagando R$ 70 na sua academia agora não aceita um acréscimo de R$ 10, ou ela está realmente desmotivada, não está com raízes fincadas a sua equipe, você não está conseguindo fazer a coisa que prenda ela, ou então realmente essa pessoa está passando por uma situação de extrema necessidade, e aí sim, você agora como gestor tem que ter a empatia, tem que ter o bom senso de manter a mensalidade original dessa pessoa, conversar e não fazer esse acréscimo. Só que, de modo geral, você pode sim e deve fazer um acréscimo de 10, 15, 20 reais, porque quem quer estar com você, quem se sente feliz, quem se sente integrado ao seu ambiente, certamente não vai se opor. Tá bom? Então, eu acho que de tudo que a gente abordou nessas enquetes,
essa parte é a mais importante para quem é gestor de academia, está passando por extremas dificuldades, assim como a gente sabe que consumidores também estão, os clientes estão, mas nesse momento de retomada vai ser necessário fazer um pequeno reajuste para que os nossos negócios, para que os negócios de vocês continuem funcionando por muito tempo ainda, tá bom? Então, pessoal que é aluno, pessoal que está matriculado, assim que puder, retorne, continue com os professores de vocês e dê esse auxílio. Se você puder colaborar com 5, 10, 15, 20 reais, se você puder fazer um plano mais longo, trimestral, semestral, anual, que não é muito comum nas academias de artes marciais, mas se você puder fazer um plano mais longo para gerar um fluxo de caixa para o seu professor, para o gestor da academia, faça isso, tá bom? Então, um abraço a todos e na próxima semana a gente vai trazer aqui um vídeo sobre como a Tailândia conseguiu combater a contento o coronavírus e hoje em dia já está numa situação muito melhor, inclusive procedendo à reabertura das academias. Se você gostou do vídeo, aproveita e compartilha com os amigos, salva, comenta e curte, porque ajuda bastante esse trabalho a continuar sendo desenvolvido. Até mais.